Muito bem, boa tarde a todos. Vamos trabalhar um pouquinho. Em época de protesto na rua, todo mundo querendo reivindicar, e com justa razão, eu disse aos meus alunos que, se me fosse possível, também estaria lá. E não só um dia, mas vários deles, porque já tive a chance de fazer isso num outro ambiente, numa outra oportunidade. Eu resolvi separar para o nosso estudo uma das lições que nos vem de Emmanuel e Chico no livro Vinha de Luz, que é bastante interessante, porque nós encontramos em manifestações, em reivindicações, via de regra, plataformas, pedidos. As pessoas adotam posturas, cobram certas providências, demandam certas reivindicações. E Jesus, há mais de 2000 anos, antes de estar conosco através de outros prepostos, nos endereça convites que nós temos feito questão de ignorar. Nos endereça propósitos que nós, às vezes, deixamos ao largo. Vamos nos nossos anseios mundanos, passageiros, nos enganando e nos esquecendo de que somos espíritos reencarnados. Aqui já estivemos outras inúmeras vezes. E porque somos renitentes em não querer evoluir, o quadro vai ficando sombrio na nossa trajetória, na trajetória do mundo. O objetivo, meus amigos, é tirar-nos da realidade material. O espírito não é dela, ele está nela. Mas as pessoas não se conscientizaram disto ainda. E os espíritas que temos uma mensagem de futuro, uma mensagem que consola, uma mensagem que é forte, temos um compromisso. Daí porque gostaria de convidar vocês a passearem comigo nesta plataforma, nas plataformas do Evangelho. São propósitos que objetivam nos colocar adiante de certas questões. Vamos lá, inicialmente a referência, o texto é de Emmanuel, na parceria com o saudoso Chico, e está em Vinha de Luz, no capítulo denominado Política Divina. Ok? Vamos refletir? Qual é o propósito? Está aí. Todo mundo está enxergando bem? Posso andar assim, não tem problema, não vou atrapalhar o som. Eu sei que só vou te atrapalhar, mas você já está acostumado que eu não paro quieto mesmo, né? Já é de natureza. O que nós precisamos é cumprir este propósito. Temos um objetivo que nós veremos ao final, mas aí um propósito. Vamos tentar traduzir esse propósito de maneira que o compreendamos? O templo da verdade e da fé viva. Verdade, fé viva, que consequentemente resultarão em paz e amor. Não como o mundo os imagina, mas como Jesus nos quer conscientizados. A partir daí, tendo este propósito, nós podemos então buscar as plataformas. Para que vocês possam controlar o tempo, são 15. E eu gostaria que cada um fosse aí mentalmente anotando. Puxa, eu já consegui das 15, eu não vou antecipar quanto eu espero, né?
até para não ser frustrante, mas eu tenho um número aqui comigo, né? E ao final a gente vai ver se coincide com as 15, se dá 14, 13, 12. A estatística é meio complicada, tá? Depois eu vou deixar esse material aqui e vocês vão poder repassar, olhando, vendo, puxa, olha, esse ano eu já consegui cumprir, então, né? Vamos deixar aí no ar por enquanto. O primeiro e grande desafio, que pressupõe uma maturidade imensa de cada um de nós, é o de amar a Deus acima de qualquer coisa. Ama a Deus. Mas amar a Deus significa algo que nos está ainda distante, porque nós muitas vezes queremos que Deus cumpra os nossos desígnios, cumpra as nossas idiosincrasias, as nossas manias, as nossas barbaridades. E quando as nossas barbaridades não resultam aceitas, nós, além de ficarmos de mal com Deus, ainda achamos que Ele não nos ama. Há muita gente imaginando isto por aí. E Jesus, no seu desafio para cada um de nós, recomenda que cada um se esforce por amar a Deus com tanta intensidade e também demonstrando uma exata compreensão do que é Deus. A doutrina espírita, na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, desde a primeira versão de 1857, na segunda, que desfrutamos hoje, que é de anos mais tarde, ela insiste que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E para aqueles que já tiveram a chance de percorrer as questões subsequentes, estacando depois o estudo em a Gênese, descobriram que nós estamos longe, mas muito longe de compreender o que vem a ser a divindade. O nosso estágio evolutivo ainda não nos permite esta compreensão. Ainda não nos dá condições de entender. Daí porque, quando estamos diante de uma informação tão rica, tão vasta, nossa pequenez assusta. Assusta a tal ponto que queremos que Deus revogue as suas leis para nos atender. Ainda alguns partilham da ideia de que Deus tem privilegiados. Outros se acham na santa ignorância de imaginar controlar a vontade divina. O homem está longe, anos-luz de compreender. E porque Jesus compreendia isto, nos mandou chamá-lo de uma maneira muito simples. Qual é mesmo? Como é que é? Ah, não ouvi. Como é que é mesmo? Pai. A capacidade nossa não vai além disso. Chama de pai e tá bom. Mas tá ótimo. Olha a segunda plataforma. Nazil, amar a mim, eu sou... É não. Se nós nos amássemos, não faríamos tantas besteiras como fazemos. Se nos amássemos e não nos amamos, nós nos prejudicamos com as nossas condutas, nós entenderíamos o significado que é dar ao próximo esse mesmo amor. E nós estamos distantes de nos amarmos. Nós nos prejudicamos. E eu não vou nem longe, vou falar só de vício. Só de vício. Qual deles? Qualquer um. Basta ser essa palavra, vício. Quem se vicia, quem se prejudica, não se ama. Ou vai dizer que é o contrário? Não é. Então, se ainda não somos capazes de nos amarmos,
Projetamos uma reencarnação para sermos criaturas melhores e dela às vezes saímos piores do que entramos. Esta segunda plataforma fica distante. Quer ver a terceira? E daí? As outras duas, como é que foi? Pontuou ou está devendo? Né? Porque às vezes o camarada nasceu as duas primeiras, já passei. Né? Caramba, como é que vai ser quando chegar na 15ª? Porque a coisa agora vai ficar cada vez mais apertada. Né? Então, se aquelas duas, olha, eu amo a Deus, juro mesmo, até que Ele me atenda, porque se Ele se dignar em não me atender, a guerra está armada. O próximo, então, eu tenho um amor pelo próximo imenso. Né? Bom, não são os de casa, porque os de casa ninguém tolera, mas o próximo, eu tenho um lá, como é? Mas já morreu, esse não dá para amar mais, né? O sujeito vai vendo que sobra propósito, mas não consegue preencher. Cessar o egoísmo da animalidade primitiva. O egoísta, e é por isso que os espíritos insistem tanto, o egoísta é ainda um espírito que recém saiu das manifestações primitivas. Porque é no instinto da sobrevivência que isto se manifesta. Então, se nós não cessarmos o nosso egoísmo, enquanto ele não for vencido, nós estaremos distantes de pôr as reivindicações que a espiritualidade espera de nós para valerem no mundo. Vamos adiante? Essa eu tenho certeza que todo mundo preenche. Yes! Quando o pessoal dá essa risadinha é porque já caiu, né? Ah, porque eu só faço bem para quem me faz o bem. Isso os publicanos e fariseus fazem. Jesus era categórico. Você vai fazer bem para quem te faz bem? Isso é só para receber de volta. Ó, eu te convido para o meu aniversário. Por quê? Porque você vai me convidar para o seu, né? A gente faz bem para quem não quer bem. E a lição de Jesus é claríssima. É fazer bem para quem nos faz o mal. Não para quem nos faz o bem. Puxa, eu achava que eu estava certo. Tá, mas não naquilo que Jesus recomenda. Das 4 você preencheu até agora? Bom, vamos tentar a 5ª, né? Estou vendo o pessoal assim. Olha, essa então é uma conduta que a gente percebe na cara das pessoas. Ele falou mal de mim? Ah, mas é já para já. E já dispara. Hoje até online. Né? O sujeito já nem deixa esfriar, já manda, posta no Face, né? E pôs no Face, está no mundo. Caramba, que loucura, que loucura. Olha o convite que nos vem da espiritualidade. Quem nos perseguir, quem nos caluniar, devemos ter para com eles uma atitude positiva. Sabe por quê? Porque os nossos melindres, e já já a gente toca nisso, talvez sejam reveladores de que aquele que nos calunia, no fundo, não está caluniando. Está falando uma verdade. Aliás, os nossos inimigos são uma bênção, encarnados ou não. Porque eles nos apontam quem somos. Você conhece o Nazil? Conhece aquele cara... Ai, deve estar falando mal. Não, esse está falando a verdade. O outro é que não conhece. Porque quem conhece, misericórdia, fala, nossa, esse está enrolado. Com certeza. Olha, aqui é que você preenche na certa. Pumba. Ele me feriu, ele me maltratou, ele me criticou. Vou orar pela paz dele. Porque significa que ele está numa perturbação tremenda. Tremenda. E a gente tem que torcer para que as pessoas tenham essa postura em relação a nós, né? Porque nós saímos aí ferindo as pessoas com o nosso comportamento, a nossa maneira de ver. Como é que está a estatística por enquanto? Boa.
Veja, é aniversário do centro, você tem que dar alguma resposta, né? A espiritualidade aqui está só pedindo, o número por enquanto está negativo. Não acredito, está feia a coisa. Não é possível. Esse povo está aqui, das 6, eu acredito que pelo menos... Bom, vamos tentar a 7ª, para não ficar chato, né? De repente está aí um desafio. Vocês conseguem ler daí? Bendize. Alguém continua para mim? Ótimo. O nosso coração se mostra sempre inclinado ao passado inferior. Tenta fazer o desafio de crescer, corrigir-se em alguma coisa mínima que seja. A dificuldade é imensa. E nem vou falar de coisa grandiosa. Coisa simples. A gente não consegue. E estou dizendo isso para vocês porque a mensagem que a gente exterioriza, no fundo, serve para a nossa própria reflexão. Muita gente acha que quando se expõe numa casa espírita, a gente não se complica, né? Só não é pior do que ser médium. Quando junta as duas coisas, então acabou, né? Porque aí você está lavrando a sua sentença todo dia, né? E aí, quando chegar na realidade espiritual, o sujeito vai dizer assim: poxa, você era bom de conversa, né? Era, senhor. Mas aplicar, infelizmente, não. A distância que separa os nossos propósitos da concretização. Como precisamos entender o significado de que ainda estamos vinculados a um passado que, se não nos libertarmos das suas amarras, não lograremos avançar. Vamos mais um, para ver se agora a gente bate o numeral da cartela. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Repartir. Nós damos migalhas e Jesus nos pede: reparta. Nós damos do que nos sobra. A tal ponto que na nossa casa espírita lá em Bauru, a gente tem recomendado às pessoas, por favor, quando forem doar, façam uma pequena lembrança, um exame de consciência, se tanto. Isso vai ser útil para alguém? Porque às vezes o camarada quer limpar a casa dele e vem para o centro limpar, né? Até telefona: vocês vêm buscar? Ah, vamos. E aí chega lá a TV: olha, eu estou dando esse aparelho. Puxa, muito obrigado, o televisor é ótimo, mas ele não funciona. E por que você deu? Né? Por que você deu? Ah, eu dei porque estava entupido aqui, né? Eu tenho aqui um material vencido. Será que tem alguém que vai passar aí na porta? Olha, tem um menininho pedindo. Pega aquele pacote de bolacha vencido lá e dá para ele. Graças, Senhor, hoje eu fiz a minha parte. Fez sim, né? O sujeito doa o que para ele é imprestável. E por que será para o próximo? E nós nos ufanamos disso. É a minha caridade cristã. Que Jesus não saiba. E eu desconfio que ele sabe. E nos deve olhar. Na verdade, o grande desafio é nós fazermos com que essas criaturas que estão numa situação complicada do ponto de vista existencial, que elas possam crescer. E quando eu vejo aí as passeatas dos meus alunos na rua, reivindicando que as pessoas tenham mais isso, mais aquilo outro, eu me pergunto: e quando nós trabalharemos para que as pessoas não precisem disto? Não precisem ser atendidas? Quando o nosso egoísmo vai abrir as portas para que as pessoas tenham aquilo que nós temos, não aquilo que nós não queremos mais? A mensagem do Evangelho é muito clara.
Nós é que insistimos nesses milênios em não ouvi-la, porque ela incomoda, ela quer mudança, ela quer troca de posição. Então eu tenho que pensar que as pessoas precisam ser emancipadas e com elas eu vou repartir apenas aquilo que eu tenho material. A mensagem não nem diz nisso, eu toquei no material. Já para dizer que a coisa é complicada. Quando pede para o sujeito repartir as alegrias, imagina, alegria eu vou comemorar sozinho. Os dons eu vou guardar comigo. E não reparte tanta gente precisando. Vocês já imaginaram quantas pessoas doentes ficariam felizes se nós lhes visitássemos e repartíssemos uma mensagem espírita? Lendo e trocando uma ideia com elas. Mas será que eu consigo? Você já tentou? Já se dispôs a fazer algo assim? É bom a gente pensar. Aniversário serve para isso. A gente faz um balanço, né? Como é que a coisa está? E aí está todo mundo reivindicando. Jesus está pedindo a plataforma. Das 8 você cravou até agora. Não me decepciona, tem que ser pelo menos uma, né? Deu uma já? Ótimo, então tá bom. Vamos dar 9ª. A 9ª é fácil, tranquila, né? Tranquila. Por que é que na realidade espiritual as pessoas não conseguem chegar em regiões que gostariam de estar? Aqui está a resposta. Dissipa as trevas, mas fazendo brilhar a própria luz. E nós estamos nos escorando na luz de Bezerra de Menezes. Queremos a luz do Chico, mas é dele. Queremos a luz de Meimei, é dela. De Emmanuel, ele a conquistou. O desafio é onde está a nossa. A nossa. A nossa diferença. Devereis ser na terra o sal e a luz. O sal, porque comida insonsa, nem em regime. Já a luz, o que está em nós demonstrando esta luminosidade? Vamos mais um passo? Porque chegamos na camisa de número 10, e aí vem um desafio. Devemos revelar um amor. Que amor é esse? Que consegue acalmar as tempestades de ódio. Um amor capaz de fazer a diferença. De chegar nos ambientes, de exteriorizar-se a ponto de conseguir fazer com que o ódio, o rancor, aqueles sentimentos mais vis resultem acalmados, controlados. É um desafio. Das 10, tudo certo então? Preenchemos as 10, sossegado, nem preciso falar das outras 5. Ou é melhor ver se a gente se encaixa na 11, 12, 13? Vocês sabem que tá a história, tem que ouvir o povo, né? E aí, quer que continue ou para agora e vamos embora, né? Vamos lá, Renato, não vamos perder a viagem. Já que estamos aqui mesmo, vamos na 11. Puxa, essa é fantástica, porque o sujeito tem uma esperança assombrosa, 0,0, né? Não consegue manter esta chama da esperança. Experimenta ter um contratempo. O cara é um frequentador da casa espírita de primeira grandeza, porque tudo sorri. Ele tem um bom emprego, a mulher também tem, os filhos estudam, etc. De repente vem um tropicão.
ele não tem um emprego, a mulher de repente já não se simpatiza mais com ele, os filhos tomam caminhos que não são os mais alternativos, e na hora que ele deve demonstrar a sua convicção, nossa, não é possível, joguei pedra na cruz, né? Quando a cruz não foi apedrejada, mas está lá, ele acrescenta essa informação. Quando as coisas são adversas, é aí que nós temos que demonstrar a nossa esperança, porque o espírito que não consegue fazer uma trajetória evolutiva e fruto, como recomenda a própria estrutura de tudo que conhecemos, ele precisa das dores para despertar. E quando as dores nos visitam o caminho, qual é a primeira providência que a gente toma? Ah, Senhor, muito obrigado por essa dor. Manda uma maior, que essa eu consegui encarar bem de frente. É essa a prece que nós fazemos. Só de imaginar, o cara já fica semanas e semanas. Senhor, afasta de mim. Manda para o outro, né? Porque eu... Imagina, minha irmã está lá naquela alegria e eu aqui sofrendo. Não dá para mandar nada para ela lá, não, um pouco. Não errou de casa. O vizinho, imagina, o vizinho, está tudo bem e eu estou nessa tristeza. É a hora de nós demonstrarmos a maturidade. O Espírito não vem, como nos diz o Richard, numa síntese brilhante. Richard Simonetti, o Espírito não vem para a encarnação em período de férias. Ele vem para progresso. Nós pedimos a reencarnação objetivando o nosso progresso. Olha, o time está completo, posso parar ou quer que avance? Vamos lá, o povo, o que diz? Avança? Então vamos no 12. 12 eram os apóstolos. E aí? Levante os caídos. Essa é a plataforma. E não diz que tipo de caído. Os caídos. Nós não queremos nem contato com os caídos. Jesus, na célebre parábola do samaritano, mostrou a conduta que nós adotamos em face dos caídos, a do desvio. E ali era um caído do ponto de vista físico. E os caídos moralmente? E aqueles que nós insistimos em ver, apontar, e o que eu acho mais tenebroso, né? Repartir a dor moral com os nossos comentários. Diante dos equívocos que nós também cometemos, a nossa melhor conduta, se não é a de ajudar, é a de calar-se. Calar-se. Não repartir. A pessoa já passa por dores atrozes, mas a gente às vezes pega o telefone e faz questão de repartir aquilo. Você soube do fulano hoje no jornal? Não. Então vou te contar. Olha, está na página tal. E aí faz aquela caridade. E a outra pessoa que está lá, que tem 2 ouvidos, mas uma boca só, o que significa que deve ouvir muito, mas automaticamente já pega e repassa para mais 2. Tem até a corrente que o sujeito faz explodir lá longe. Vamos no número da sorte. Esse é violento. Porque se nós vamos atender os caídos, os que têm aleijões morais devem contar com a nossa conduta de muleta benfeitora. E a primeira conduta da muleta benfeitora é a de ser mesmo uma muleta. Mudo. Tem a dor, tem o problema, estou aqui para ajudar. Mas eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Os que, como eu, trabalham na área do direito, sabem que uma das dificuldades maiores que nós experimentamos, para quem milita na área do direito penal, não é a minha, é conviver com pessoas que tiveram experiências dolorosas na área do crime.
Porque estas pessoas se sentem à margem do contexto social. A sociedade as isola de uma tal forma que a pessoa, antes até de buscar ajuda, ela quer ver se ela encontra um terreno propício. E ela então fala, olha, eu já passei por tal situação, não nos interessa, vamos tocar o barco. Ah, que bom. Mas será que as outras pessoas vão pensar assim? Que importa o que as outras pessoas vão pensar? Aliás, a gente vai ver isso já já. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica, sem condenação. Acender essas luzes, disseminar. Tem tanto espírita que conhece, mas não reparte aquilo que sabe. Nem na própria casa. Não faz o evangelho no lar para não ter que criar esse compromisso. E é tão bom a gente poder repartir com os outros o pouco que sabe. Porque só conhecer talvez não represente nada. A gente tem que, na sequência do conhecer, pôr em prática. Eu não vou perguntar agora, vou deixar para falar da última e aí nós vamos fazer estatística. Quem preencheu 15, 14, 13, tá? Eu vou perguntar só até aí, depois não vou perguntar mais. Tá aí, essa eu acho que todo mundo faz. Não senti firmeza nesse sorrisinho, não gostei, né? Ama, você ama? Bom, as duas primeiras eram de amor, a Deus e ao próximo. Ah, tudo bem. Compreende, compreende, eu sou uma pessoa compreensiva. Nossa, você não precisa ver como eu compreendo, né? Que diga lá em casa o pessoal, acha que eu sou o exemplo da compreensão. Que bacana, ótimo. E você então perdoa. Nossa, perdoar é comigo. Se alguém fizer algo que eu não gosto, eu já saio na hora. Tá perdoado, né? Que bom que nós somos assim, né? Criaturas que almejam um dia fazer isto. Porque, por enquanto, dos 15, eu confesso para vocês, estou em débito danado, tá? Não pensa que eu estou aqui cantando vitória. Eu olho os 15, repasso e falo, Nazil, que loucura, cara. Vamos ver se a gente muda a redação de algo, para ver se você enquadra em um, né? Aí vou lá no Emmanuel, mas não tenho coragem de mexer, a redação é dele e é perfeita. Sabe por quê? Porque Jesus. Eu não fiz a ponte justamente para não tomar o tempo de vocês, mais do que já está sendo tomado, mas se a gente for às páginas do Evangelho, vai encontrar cada vírgula dessa. Cada vírgula ali retratada. No ensinamento de alguém que veio ao mundo na esperança de que os homens que estamos no mundo lográssemos segui-lo. Porque o seu exemplo, a sua coerência apontam nesse sentido. Há um objetivo, e aí fecha o nosso raciocínio. Edificar o reino de Deus em nós. Ah, mas o reino dos céus, não. Há um livro, eu sempre indico livros, né? As pessoas dizem, Nazil acha que a gente tem tempo de sobra. Lá em Bauru é uma loucura. O pessoal da livraria fica bravo. Quando você vai indicar, fala antes. Porque você fala e o povo desce do salão e vai lá buscar o livro. Aí não tem, fica todo mundo olhando torto para o cara da livraria. Não para mim, porque eu indiquei. Mas se você tiver chance, agora que nós estamos entrando nas férias, né? Para quem as tem, quem não tem, é bom sinal que já vive em férias permanentemente. Pega um livro chamado O Reino, de José Herculano Pires. Não se assuste porque é uma coisinha minúscula. Um conjunto de 50 e poucas páginas. Pega aquele livro pequenininho, põe no bolso e começa a ler. Eu tenho certeza
absoluta que você vai entender do que Jesus falava. Porque as pessoas ainda estão imaginando um reino que vem na aparência, que é exterior, que está em algum lugar, quando esse reino deve brotar em nós. Aí nos sentiremos do reino. Quer dizer que então eu não vou? Não. Se você não experimentar, não. Né? E por quê? Exatamente porque nós temos um desafio pela frente. Um desafio de crescer do ponto de vista espiritual. Eu acho, Leia, que é a melhor maneira da gente avaliar um ano. Porque eu me lembro de ter estado aqui o ano passado e também no ano anterior e daí também no outro anterior. E todas as vezes que a gente vem estar aqui com vocês, agora 2 vezes por ano, mas quando é essa oportunidade de vir, serve para fazer balanço. E não pensem que quando a gente prepara algo para falar, não tem a chance de fazer esse balanço. Os 15 desafios que aí estão, Jesus os deixou para nós quando aqui esteve. Infelizmente, a sua mensagem foi escondida. Primeiro lhe disseram Deus, quando ele não aceitou o título de bom. Mas os homens somos uns ignorantes mesmo. E o colocamos no altar, porque ao colocá-lo no altar, nós nos descompromissamos dele. Sabe, ele fez porque ele é Deus. Deus? Ele não é Deus. É um espírito como nós, que logrou vencer-se, sem facilidade alguma. Basta ver a sua trajetória entre nós. Nasceu numa instalação terrível, em meio a bichos, porque não tinha onde ficar. Teve uma infância paupérrima, precisando trabalhar para poder aprender. Quando saiu para o seu magistério público, foi ostensivamente atacado, criticado, e só semeou o bem. Qual foi a colheita de todo esse bem semeado? A ignomínia da cruz, que alguns ainda acham seja a melhor forma de homenageá-lo, para ver como a coisa é pequena. Pequena. A cruz. A gente vai homenagear alguém pelo instrumento que o levou a morrer? Quando a sua mensagem é de vida, estas lições servem para a gente parar e pensar. Peço desculpas porque geralmente no aniversário todo mundo quer cantar, né? E o coral, que nós estamos num processo obsessivo, né? Eu e o coral, porque nós estamos nos perseguindo há 1 mês, né? Estivemos juntos no aniversário de uma outra casa, hoje aqui é obsessão, a gente está sabendo, mas é uma obsessão saudável, porque eu adoro o coral e fico sempre muito encantado com a técnica, o jeito como eles trabalham, gosto muito. E nós temos tido a oportunidade de estar juntos, várias oportunidades aqui, né? Várias chances de reencontro em Araraquara. Há 30 dias estávamos juntos. Não tem nenhuma festa para agosto, tá? Eu também não estou convidado. O fato é que o ideal seria que a gente parasse para pensar. Lembram da lição qual é? Como é que é o nome da lição do Vinha de Luz? Você não vale, fica quieta. Como é que é o nome da lição? Plataforma é o nome que eu dei. Como é que é o nome lá da lição que a gente vai procurar para ler? O livro é Vinha de... Como é que é? Vinha de Luz. Política divina. Cujo objetivo é nos fazer crescer. Qual é o outro livro que eu indiquei? Ótimo. Vamos tentar construir esse reino em nós? É o grande desafio. Jesus seja conosco.